Bem, então, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma palestra do Projeto Física Amapá. Esse projeto que é uma parceria entre os cursos de licenciatura em Física da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e o Instituto Federal do Amapá, o IFAP, né. Então, toda semana, o nosso projeto aqui, ele traz um convidado, né, de maneira virtual, que é o que está dando para a gente fazer, para que nossa comunidade aqui, professores, alunos, é, possamos discutir temas de física, né? Temas de ensino de física, discutir ciência em geral, divulgação científica. Esse é o objetivo do nosso projeto, né? E todas as palestras que estão sendo realizadas por esse projeto, elas estão disponíveis, né, num canal no YouTube chamado Física Amapá. Quem quiser, tiver curiosidade, pode procurar esse canal. Todas as palestras desse projeto realizadas estão lá até hoje. E essa também vai, porque hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, com mais uma palestra muito interessante para a gente. E o título da palestra é Por que fazer ciências em tempos de fake news, né? Eu gostaria antes, então, de passar a palavrinha para ela, fazer uma breve introdução da professora, tá? Ela que atualmente é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É membro da Academia Brasileira de Ciências e membro também da Academia Mundial de Ciências. E ela recebeu alguns prêmios aí no decorrer da sua carreira. Em 2009, a medalha Nicholson, da American Physical Society, né, pela sua atuação em questões de gênero. Em 2013, o prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas, né, pelo estudo das anomalias na água. E ainda em 2013 também recebeu o prêmio Cláudia em Ciência. Em 2016, o prêmio Anísio Teixeira da CAPES, pela sua atuação na pós-graduação. Ela soma até então 144 artigos completos publicados em periódicos e ela tem também 10 capítulos de livros, né? Bom, isso foi um breve resumo para a gente introduzir a nossa palestrante. Então, por fim, tá, eu gostaria de agradecer em especial a professora Márcia, que aceitou o nosso convite, que veio aqui compartilhar o seu conhecimento conosco, tá? E agradecer também todos que se inscreveram e que estão aqui hoje prestigiando o evento. E a coisa mais nobre que pode ter, né? Que todos nós estamos aqui buscando conhecimento e mais sabedoria. Lembrando, então, pessoal, que no final, né, da palestra, eventuais dúvidas, perguntas, colocações para a professora Márcia podem ser feitas no chat e, ao final, nós vamos dirigir as perguntas. Pois bem, então, professora Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao Amapá. É um prazer aqui tê-la conosco para falar com a gente. Obrigada. Eu vou começar com uma confissão. Eu amo ciência. E a razão por que eu amo ciência é porque ciência se baseia no método, o método científico, que tem como sua fonte evidências. E hoje eu vou tentar trazer para vocês algumas evidências do que é importante fazer e falar de ciência, particularmente nesses tempos de fake news. E eu começo com esse cartão provocação, que mostra como nós vivemos na sociedade moderna. De um lado, nós cientistas, na nossa zona de conforto, no máximo tendo uma briguinha no departamento. E do outro lado, nós vemos a sociedade usufruindo de forma escravagista de todas as coisas que a ciência faz. Saúde, comunicação, TV, internet, como se a ciência tivesse a serviço de resolver os probleminhas dessa sociedade. E nenhum diálogo entre esses dois lados. Não pense que isso é uma elucubração dos Simpsons, porque, na verdade, já na época do governo Barack Obama, não foi semana passada, foi lá na época do Barack Obama, um cartunista americano chamado Randall Murrow descreve a seguinte cena, que poderia ter ocorrido em qualquer universidade americana, mas também numa universidade brasileira. Chega lá a aluna e diz, professora, aquele homem lá diz que a Terra só tem 6.000 anos. E a professora, no alto de sua arrogância, use a sua cabeça e não te preocupa com o que esse homem está dizendo. Mas, professora, ele diz que os fósseis foram parar lá no topo da montanha por causa de um dilúvio. As evidências mostram o contrário. Mas, professora, e segue a aluna
muito inconformada com o fato de que tinha uma pessoa que acreditava em coisas absurdas que iam contra a ciência. Finalmente, a professora dizendo, isso não importa, até que a estudante diz, mas, Sora, ele é um senador da República. E aí, a professora percebe o grande problema que enfrentava. E por que o grande problema? Porque uma pessoa que decide sobre o orçamento de ciência e tecnologia não acreditava em ciência. Ai, vocês vão dizer, mas isso é um cartoon, é uma brincadeira, Márcia. Pois é, no mesmo governo Barack Obama, aconteceu que Jane Lubchenco, que coordenava toda a parte de análise de clima e de meio ambiente do governo Barack Obama, foi apresentar ao Congresso americano a sua nova proposta para ampliar o monitoramento por satélites. Apresenta a proposta, mostra quantos satélites vão ter que ser colocados para ter uma previsão de tempo, de clima perfeita, e aí houve de um congressista. Doutora, eu não preciso desses satélites. Eu vejo a previsão do tempo no Canal do Tempo. Ignorando que o Canal do Tempo pega toda a informação para dar a previsão do tempo, justamente dos satélites que são mantidos pelo governo. Então, sim, nós temos um problema muito sério de comunicação entre a sociedade em geral e quem faz ciência. Mas não pense que isso começou nem no governo Obama, nem na semana passada, nem no Trump, nem no governo Bolsonaro. Isso é muito antigo e eu fico, às vezes, imaginando, lá na Idade da Pedra, no momento que descobriram a roda, e a pessoa vai lá mostrar a sua descoberta e os demais da sociedade, ignorando o valor da ciência, diz, que importância tem isso? Mas a ciência, apesar de desacreditada, ela avançou. E a estratégia que ela conseguiu para sobreviver e avançar foi se aliar aos poderosos. Então, quando começaram as primeiras observações do céu e os conhecimentos de agricultura, o que esses cientistas bem da antiguidade faziam? Eles se aliavam a reis. E com isso nós vemos representações já na antiguidade do conhecimento científico, mas que era passado para os poderosos. E esses administravam o seu uso. Às vezes, no entanto, a ciência não era ouvida. Não é novidade também de hoje em dia que a ciência não é ouvida. Às vezes ela não ser ouvida até é meio vantajoso, como aconteceu com Tales de Mileto. Tales de Mileto observava o céu e as estações e notou que, dependendo de certos ciclos lunares, tinham grandes colheitas de azeitonas, que fazem o azeite de oliva. Ele foi, como tentou contar para as pessoas que teria no ano seguinte uma grande colheita e ninguém deu bola para ele. Então, o que ele fez? E aí a história fica um pouquinho confusa. Parte das pessoas dizem que ele comprou todas as prensas e outra parte diz que ele alugou todas as prensas. A verdade é que ele ficou com o monopólio do azeite de oliva e enriqueceu. Às vezes o conhecimento científico, quando é ignorado, é vantajoso para algumas pessoas. Mas isso não é sempre verdade. Um outro exemplo histórico é de Hipátia de Alexandria. Ela vivia em Alexandria, ainda na antiguidade, e ela era uma filósofa que observava o céu utilizando instrumentos que ela mesma tinha construído. Ela já ensinava para seus estudantes que a Terra não era o centro do sistema solar. E ela desconfiava que as órbitas da Terra em redor do Sol sequer eram circulares. Desconfiava que eram elípticas. De suas observações, ela era capaz de identificar novamente o que ia acontecer em termos de colheitas, navegações e várias informações que eram muito importantes economicamente. Com isso, Hipátia ganhou um grande poder junto aos governantes da época. No entanto, e a vida é cheia de não entantos, cresce o cristianismo no mundo nessa época e chega na cidade de Alexandria um bispo que, vendo uma mulher empoderada, fica revoltado. E de sua revolta esclarece: Hipátia, vai para casa, casar, ter filhos, menina é de rosa, menina é de azul. Hipátia, que era uma cientista e uma pensadora, não cedeu.
continuou fazendo o seu trabalho de pesquisa. E mais que isso, ela notou que o bispo tinha marcado a Semana Santa com a data errada, porque a data da Semana Santa, ela varia de ano para ano, porque ela é função de posições de astros no céu, não de dias contados. E avisou, e bispo, tu não entende nada, nem do que tu pregas, a Semana Santa está marcada equivocadamente. O bispo se enfureceu, e essa é a primeira vez que eu ouvi falar de fake news, porque ele espalhou por toda a cidade que Hipátia era uma bruxa, era uma mulher muito má, que ia fazer coisas ruins para a comunidade. E ela foi assassinada dentro de uma igreja. Essa história parece terrível e triste, mas ela mostra duas coisas. Primeiro, a grande paixão que alguns cientistas têm pela verdade científica. E a segunda é que Hipátia passou a servir como inspiração de resiliência científica ao seu redor. E também de que, às vezes, a gente não pode contar para o bispo tudo aquilo que a gente sabe. Anos mais tarde, Galileu se confrontou de novo com grandes desafios. A Igreja Católica tinha crescido e muitos cientistas se aliavam à Igreja Católica, que passou a ser também o poder que dominava o conhecimento da época. Galileu, na sua juventude, já tinha tido uma briguinha com um papa, porque os papas não aceitavam, na época, o fato da Terra não ser o centro do sistema solar. Ele, nessa briga, voltou atrás, disse que não disse. Mais tarde, quando achou que os tempos e os ventos tinham mudado, novamente ele escreve agora um livro de divulgação científica, que podia ser lido por toda a população, em que ele descreve, através de diálogos jocosos, que a Terra não é o centro do sistema solar. O Papa fica bravo com ele e condena Galileu a viver isolado em sua casa, não podendo mais sair. Nem tinha pandemia e ele não podia mais sair de sua casa, mas continuou fazendo ciência de dentro de sua casa. Os cientistas, então, ficaram com muito medo de questões religiosas colocassem em risco o avanço do conhecimento. Mas eles não pararam de fazer. O que eles faziam? Eles se trocavam cartas em que o conhecimento ficava sempre entre os cientistas. Como vocês veem, esse começo da história da ciência, ela é bastante elitista, porque ela ou é dada para reis e depois para a igreja, ou ela fica entre os cientistas. Quem começa a desenvolver e pensar uma metodologia em que a gente organize a ciência através do método científico e, ao mesmo tempo, a gente pense em ter ciência de uma maneira mais interdisciplinar, foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha uma influência bastante importante no pensamento de sua época, e ele começa a falar do método científico, e ele começa também a colocar ciência em todas as coisas, e não só nas comunicações com reis. Surge, então, uma série de equipamentos importantíssimos para o desenvolvimento do comércio e que ajudam as navegações e que ajudam a evolução do conhecimento. Esses equipamentos que os cientistas desenvolvem passam a interessar outra classe de pessoas que não reis e que não papas ou religiosos, que são agora os banqueiros e os mercadores. Começa a surgir uma elite econômica que igualmente passa a financiar os cientistas. Com este caminhar que a ciência consegue ser financiada por mais atores, chegamos à Revolução Industrial, novamente um boom científico, e com isso os industriais agora passam a ser atores também no financiar e com isso controlar a ciência. Como vocês veem, a ciência ela não foi construída sobre bases democráticas, de uma distribuição do conhecimento igual para todas as pessoas. Ela foi construída a partir de uma aristocracia, teocracia e pelos ricos comerciantes, a burguesia rica. E aí a gente se pergunta se esse conhecimento construído através dessa história, em que sempre está à mercê de algum poder financeiro, se esse conhecimento em si, ele tem uma autoridade reconhecida pela população.
Obviamente, a resposta que eu tenho a dizer é não. Infelizmente, o conhecimento em si, ele não recebe por parte da população um reconhecimento de autoridade. E exemplos disso estão no fato que as pessoas questionam as mudanças climáticas, ou como é mais popularmente conhecido, o aquecimento global, dizendo que não acontece, quando a literatura científica sobre o tema é avassaladora, não há discussão sobre esse tema entre os cientistas. Igualmente, há uma parcela importante da população que questiona as vacinas. E nós vamos entrar agora numa grande discussão sobre esse tema quando a gente tiver uma vacina para essa pandemia que a gente está vivendo agora. Tá? E outra questão é que chega a ter partes da população que questionam sobre a esfericidade da Terra. Se a Terra é um esferoide ou a Terra é plana, um assunto que não precisa nem ser cientista para comprovar. Qualquer estudante do ensino fundamental, num experimento muito simples, pode comprovar que a Terra não é plana. Mas por que as pessoas têm esse não reconhecimento da autoridade do conhecimento? Max Weber, que é um pensador do século XIX, a pessoa que mais entendeu a sociedade ocidental, ele dizia que a população ocidental reconhece 3 formas de autoridade: a autoridade tradicional, a autoridade legal e a autoridade carismática. E aí a minha pergunta é, será que o conhecimento, será que a ciência é um desses 3 tipos de autoridade estabelecidos por Max Weber? Vamos olhar como é o conhecimento. O conhecimento, ele não é conservador. O conhecimento, ele dá espaço para o novo. Ele não se apega ao velho. Ele quer o novo. Para ele progredir, ele precisa do novo. Então, ele não é conservador. Ele não é reacionário. Significa que num determinado momento a gente descobre a relatividade, um ano depois a gente resolve que ela não é válida, a gente não gostou mais dela e tira ela. Não é assim, ele não é reacionário. E ele não é emocional. Mas eu gosto tanto do fulano, eu vou concordar com a teoria dessa pessoa, porque ela é tão querida. Não é. Não é conservador, não é reacionário e não é emocional. Vamos olhar agora as 3 formas de autoridade descritas por Max Weber e vamos ver se o conhecimento se encaixa em alguma dessas 3 formas. A primeira é a autoridade tradicional. Max Weber descreve essa autoridade como a autoridade dos reis, das supremas cortes, dessas pessoas que carregam as coisas que são estabelecidas por serem assim há muito tempo. Essa autoridade, ela é tradicional, ela é conservadora. Nunca vai se esperar de uma Suprema Corte tomar atitudes que vão além do seu tempo. Elas tendem a ser conservadoras. Portanto, o conhecimento que não é conservador não se encaixa como uma autoridade tradicional. A autoridade legal, que é a autoridade das leis, ela pode ser reacionária. E aqui, só para dar um exemplo, como as leis elas vão para frente e vão para trás, eu mostro 2 fotos de Cabul. Uma de 1970 e uma do ano passado. E vocês notam, não, a de 1970 não é com as mulheres de burca. As mulheres de burca são do ano passado. E vocês veem que as leis em Cabul mudaram para uma situação para trás. Foi reacionária. E a ciência não é reacionária. Então, a ciência não é uma autoridade legal. E, igualmente, não é carismática. Por quê? Porque a autoridade carismática, ela é emocional. E a ciência não é emocional. Nossa, então, estamos perdidos. Max Weber disse que tinha 3 formas de autoridade e a ciência e o conhecimento não estão em nenhuma delas. E aí, como eu sou física, nós físicos somos ousados, tá? A gente nunca trabalha com referencial teórico. Então, com a nossa ousadia de físicos, eu digo, Max Weber precisa adicionar na listinha dele uma nova forma de autoridade, que eu ouso chamar de autoridade do conhecimento. E vamos conversar um pouquinho por que é tão importante a gente estabelecer essa autoridade do conhecimento e vamos ver como é que eu posso estabelecer essa autoridade do conhecimento. O conhecimento, ele é baseado no método, que é o método científico, que significa que eu vou ter
observação, vou fazer uma suposição, eu vou testar essa suposição com coisas que ela vai predizer, e toda vez que ela predizer alguma coisa que não acontece, eu vou rejeitar e reformular a teoria. A exaustão. Eu não vou tirar o que é ruim e só manter o que é bom. Até formar, depois de testes e retestes, o que a gente chama de uma teoria. Vocês percebem que o que às vezes as pessoas chamam de uma teoria é uma ideia na cabeça. Não, isso não é uma teoria. A teoria precisa predizer algo que foi testado. Senão ela não é uma teoria, ela é uma ideia na cabeça. Então, o conhecimento ele é baseado nessa estrutura. Portanto, ele é baseado em evidências. Quando eu chego a essa teoria, depois de testada e retestada, eu construo um conceito. Eu construo uma verdade científica. Mas eu não construo isso por uma votação democrática, lamento informar. A gente não vai votar se a Terra é plana ou redonda. A gente não vai votar para decidir se nós estamos tendo mudanças climáticas ou não e se as vacinas funcionam. Quem define isso é o fazer e refazer das evidências nesse consenso de um júri muito específico, que é o júri da comunidade científica. Não vai ser um cientista que vai dizer, porque um cientista vai errar. Não vai ser a comunidade científica. Como a vacina que funciona, ela não vai ser dita por um presidente ou por um único cientista. Vai ser a comunidade científica, depois de testar e retestar, que vai definir que vacina funciona. É um processo que não é muito democrático, mas tem funcionado. Mas por que eu tenho que confiar no conhecimento? Por que eu tenho que confiar nessa autoridade que agora eu estou tentando convencer para vocês que a gente precisa construir? Por que confiar? E nota que eu estou usando uma palavra muito específica, que é confiar. Eu não estou falando de fé. Estou falando de confiar. E deixa eu tentar mostrar a distinção entre fé e confiar. Eu sou uma pessoa perdida. Eu chego numa cidade, nossa, se eu fosse visitar vocês de corpo e alma, no primeiro, mal saía do aeroporto, eu já estava perdida. Eu me perco até na minha cidade. Então, o que eu fazia antigamente? Como vocês veem, eu já não cozinho na primeira fervura, portanto, eu sou dos antigamente. Antigamente, quando eu chegava numa cidade e me perdia, eu tinha um ato de fé. Eu ia para uma pessoa na esquina que eu não conhecia, que não tinha nenhuma razão de me ajudar ou de dizer a verdade. E eu perguntava para essa pessoa, onde fica a rua tal e tal? E essa pessoa me respondia. E eu tinha um ato de fé e seguia as instruções dessa pessoa. Notem que é tão estranho esse ato que pode ser que a pessoa até me dissesse o lugar certo. E 1 minuto depois, quando outra pessoa fizesse a mesma pergunta, ela dissesse uma outra coisa simplesmente porque estava afim de dizer uma outra coisa. Então, a fé, ela não tem reprodutibilidade, ela não se repete, não tem nenhuma razão. Era um ato de fé. O que eu faço hoje quando saio de casa até para ir na esquina, para não me perder? Eu ligo o GPS. Eu ligo o GPS e aí no GPS eu confio. Porque o GPS foi testado. O GPS se baseia em ciência, ele se baseia em conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas o GPS não existiria se a teoria da relatividade não funcionasse. Isso é só uma palhinha para quem acha que a Terra é plana. Ela só não pode, o GPS não funciona se a Terra fosse plana, e mais que isso, ele usa a teoria da relatividade. Pois bem, essa é a diferença entre fé e ciência. Mas por que verdadeiramente eu tenho que confiar na ciência? Porque a ciência, ela nos tira de uma série de situações. Aqui é só um gráfico para mostrar o que Robert Malthus dizia. Ele dizia que nós tínhamos uma progressão geométrica na produção de alimentos no mundo na sua época, em crescimento populacional exponencial. E que rapidamente os recursos iam se esgotar e as pessoas iam morrer massivamente, pandemicamente de fome. Isso não aconteceu. Nós temos fome no mundo, mas não temos falta de alimentos. E por que isso não aconteceu? Não aconteceu
Porque nós conseguimos produzir mais alimentos. E quem é que fez essa produção não linear de alimentos? Foi a ciência. Só para dar uma ideia para vocês do que a ciência faz, isso é um mapa da esperança de vida das pessoas em 1800. 1800, lembram? Quando tinha aquelas coisas de rei, rainha. Pois é, na época de 1800, a expectativa de vida na Europa era de 34 anos. 34 anos, gente. Só entre nós, não espalhem por aí, mas eu já estaria morta. Com o passar do tempo, em 1950, já passou para 62 anos. E mais adiante, com o passar mais do tempo, em 2015, para 78 anos. Quem é que conseguiu isso? Só para mostrar como evoluiu a esperança de vida das pessoas ao longo do tempo, vocês vão ver que a subida, sabe, como se fosse um móvel que vinha a velocidade constante, aí foi acelerado, a aceleração foi a partir da Revolução Industrial. Nesse momento, não só a ciência ganhou grande impulso, mas ao mesmo tempo conseguimos com ciência produzir mais alimentos, conseguimos com ciência ter remédios, conseguimos com ciência ter vacinas, conseguimos com ciência ter saúde pública, conseguimos escrever e descrever a vida das pessoas e com isso divulgar essa informação. Foi um boom de conhecimento. E este boom de conhecimento permite que hoje eu, com mais de 34 anos, esteja viva. Foi essa ciência que, mesmo quando faz perguntas que parecem que são perguntas, nossa, que bobagem, não vão melhorar a vida da gente, como, por exemplo, quando o presidente Kennedy disse, vou colocar uma pessoa na Lua em 10 anos, para responder essa pergunta, foram criados chips, os chips que hoje governam toda a nossa vida. Foram criados materiais resistentes ao calor que hoje compõem a vestimenta dos bombeiros. Foram criados combustíveis mais compactos, tênis mais flexíveis. Toda vez que a gente faz uma pergunta científica, seja ela, vamos para a Lua, ou seja, vamos descobrir qual é a menor partícula que existe no universo, como um produto lateral desta pergunta, surge, por exemplo, a internet, que a gente está usando agora. Surgem, por exemplo, novos materiais que governam a nossa vida. Surge um Vale do Silício, tanto nos Estados Unidos, como na Índia, como na China. Bem, mas Márcia, nós estamos enfrentando esse clima de não reconhecimento da autoridade do conhecimento. Como é que eu vou enfrentar essas fake news? Como é que eu vou enfrentar esse clima de não reconhecimento do conhecimento? Para fazer isso, eu tenho que chamar nossos super-heróis. É como num filme de ação, a gente tem que ter super-heróis, gente. E essa autoridade do conhecimento, ela é construída a partir dos nossos super-heróis, que são os cientistas, os professores, as pessoas que respeitam o conhecimento. E eu chamo que essas pessoas são destruidoras de mitos cotidianos. Sabe aquela mensagenzinha do tiozinho e da tiazinha do WhatsApp? Pois é, a gente tem que todos os dias desconstruir esses mitos do cotidiano. E deixa eu apresentar para vocês alguns dos mitos mais famosos, tá? Não são todos, mas são os mais famosos, para vocês entenderem a importância da gente trabalhar na desconstrução desses mitos famosos. Primeiro mito, ai, Márcia, o Brasil gasta muito em ciência. Só para mostrar para vocês, o Brasil gasta em torno de 1% do seu PIB em ciência, enquanto a Coreia do Sul gasta em torno de 4%, quase 4% o Japão e assim por diante. E agora, durante a pandemia, esses países ampliaram o percentual do seu PIB gasto em ciência. E o Brasil não, continua descendo a ladeira. Só para ter uma ideia, este aqui é o valor gasto em ciência ao longo do tempo. E vocês vão ver que a partir de 2016 a gente está numa queda livre. E justamente no momento em que houve o contingenciamento dos recursos, nós estávamos na maior queda, que só cai
e cai. E agora a gente precisa desses recursos para resolver os problemas, sejam eles os problemas da pandemia, sejam eles os problemas da saúde mental que nós vamos ter depois da pandemia, sejam eles os problemas econômicos gerados pela recessão que a gente vai enfrentar. Mas o investimento desse tamanho. Ai, mas a gente não precisa de investimento em ciência porque a indústria do Brasil dá conta de produzir tecnologia. Pois esse aqui é o gráfico do percentual do PIB da indústria de transformação do Brasil, que vem decaindo. O Brasil não produz mais uma série de coisas que produzia no passado, como, por exemplo, aspirina. Se hoje a gente tiver que vacinar toda a população, a gente não vai ter seringa suficiente. Então, sim, nós temos um problema da produção científica no meio acadêmico, que é financiada pelo governo, mas temos um sério problema de uma falta de uma indústria que produza conhecimento e tecnologia. Os países param de investir em ciência em tempos de crise, mas por isso a gente não está investindo. Nossa! Este aqui é o investimento americano ao longo do tempo, passando a grave crise econômica que tiveram em 2008 a 2013, quando tiveram aquela quebradeira do setor imobiliário. Ele só cresce. E ele só cresce por uma razão que foi muito bem explicitada pelo presidente Barack Obama em um dos seus discursos. Ele disse, quando um avião não está funcionando bem, a gente não joga fora o motor, a gente conserta o motor, a gente melhora o motor, a gente renova o motor. E ciência é o motor da economia. Só para dar uma ideinha para vocês do retorno, aqui tem uma lista de conhecimentos científicos que o governo inglês listou e quanto é o percentual de aumento na economia graças a essas descobertas, do milho híbrido até a indústria farmacêutica. Então, já se reconhece que ciência gera desenvolvimento. Márcia, mas é a ciência brasileira que é o problema. Ela não é produtiva. Só para vocês terem uma ideia da produção científica, isso aqui é a ampliação da produção científica brasileira em verde ao longo do tempo. Apesar da gente ter aquele financiamento desse tamanho, nós viemos crescendo no número de publicações e no impacto das nossas publicações. Então, não, a ciência vem crescendo apesar do pouco financiamento. Imagina se a ciência brasileira fosse bem financiada. Só para dar uma ideia, quando eu comparo o índice H com o número de citações de documentos, nós estamos bem numa linha vertical que mostra que a gente tem um bom balanço sobre essas duas coisas. Porque muitas vezes a gente é acusado de não ter impacto, mas não, nosso crescimento em citações acompanha o crescimento do parâmetro H, que é uma média de impacto. Só para vocês terem uma ideia de coisas reais que foram desenvolvidas no Brasil e que geraram dinheiro imediato, não é só daqui a alguns anos, imediato, nós criamos na Academia Brasileira de Ciências um projeto chamado Ciência Gera Desenvolvimento, onde a gente narra através de filmetes, whiteboards, que vocês podem encontrar lá na página da Academia, a história de cientistas que descobriram coisas que virou desenvolvimento para o país. Um exemplo é a Johanna Dobenheimer, uma pesquisadora da Embrapa e da Federal Rural do Rio de Janeiro, que descobriu, olhando como é que a cana-de-açúcar crescia bem no Brasil, que ela poderia utilizar o mesmo mecanismo de fixação de nitrogênio da cana-de-açúcar para a soja. E transformou o Brasil num produtor segundo no mundo em soja. Não, ela não ganhou nome de rua, ela não ficou famosa nem rica, mas ela fez o Brasil seu segundo produtor de soja do mundo. Também, historicamente, tinha o almirante Álvaro Alberto. Quando o Brasil entrou na Guerra Mundial, note-se, nós precisávamos comprar explosivos e tintas da Alemanha. Vocês já imaginaram o ridículo? A gente ia para a guerra e o inimigo é que nos vendia os ingredientes. É óbvio que a Alemanha parou de nos produzir. O que o almirante fez? Foi para o laboratório, desenvolveu os explosivos que a gente precisava e desenvolveu as tintas para proteger nossos navios. Ele também foi o criador do CNPq e de uma série de institutos fundamentais para o Brasil, porque ele reconheceu que a gente precisava atuar em áreas estratégicas. Marco Luiz Damares Guia era um médico
E ele percebeu que a insulina que se usava para diabéticos na época, ela era derivada do porco. E muita gente era alérgica ao porco. Então, ele derivou uma insulina com base humana, que é a insulina que é usada por todo mundo hoje em dia. Milton Santos era um geógrafo, mas não pensem que ele saía medindo borda de país, limites. O que Milton Santos fazia era entender as metrópoles dos países em desenvolvimento. E ele descobriu que nas metrópoles dos países em desenvolvimento conviviam como se fossem dois países. Um país com toda a tecnologia e a periferia. E ele entendeu essa dinâmica. Entender essa dinâmica nos permite fazer políticas públicas, como, por exemplo, planejar campanhas de vacinação. Juliano Moreira. Juliano Moreira era um médico, filho de uma escrava. Ele vence o racismo e se torna um psiquiatra. Foi ele que trouxe para o Brasil as teorias de Freud e que eliminou dos hospitais psiquiátricos, eliminou as barras nas janelas. Seguimos com várias outras histórias, mas olhem lá, na página da academia, histórias que vocês vão poder contar quando alguém disser, mas ciência no Brasil não se faz nada. Então aí, as histórias. Ciência gera desenvolvimento. Márcia, mas o Brasil é um país só de doutor, tem doutor demais. Só para ter uma ideia, nós sequer temos graduados demais. Esse é um gráfico que mostra o percentual da população de 25 a 34 anos, de 55 a 64 anos, de pessoas com curso superior. O Brasil não está lá no comecinho do gráfico, não, lá em cima com um monte de gente. Ele está lá na rabeira. Nós temos menos percentual de pessoas com curso superior do que a Colômbia, gente. Isso não pode ser. Precisamos ter uma maior formação de gente com curso superior. Mais gente com mestrado e doutorado para a gente poder alavancar a nossa indústria. E é isso que a gente tem que dizer para as pessoas quando elas dizem, tem muito doutor. Para ter uma ideia, o percentual de pessoas com pesquisadores dentro da população trabalhadora do Brasil é aquela setinha lá embaixo, enquanto o resto do mundo tem números muito maiores. Estamos crescendo. A pós-graduação está crescendo lentamente, com muito esforço, mas estamos crescendo. Márcia, mas o problema é que as universidades tinham que produzir tecnologia e não ciência básica. Só para vocês terem uma ideia, tecnologia no mundo não é produzida nas universidades. Aí esses gráficos mostram que 66% da tecnologia nos Estados Unidos é produzida na indústria. Só para vocês entenderem, essa é a evolução ao longo do tempo do desenvolvimento de tecnologia nos Estados Unidos. E vocês veem que a tecnologia vinda do governo federal, e lá eles têm uma série de institutos especializados em fazer isso, não muda ao longo do tempo. O que cresce é a tecnologia produzida na indústria. A universidade é para produzir ciência básica, alguma tecnologia. A função é formar recursos humanos, não produzir as tecnologias que a gente usa dentro de nossas casas. Márcia, mas é que o sistema público é ineficiente. As pessoas não trabalham muito, não formam muita gente. As universidades privadas são as que são mais produtivas. A única verdade nisso é que o setor privado no Brasil, na formação de recursos humanos, tem crescido. Ele aumentou o seu tamanho. Mas ainda hoje, as universidades que produzem mais documentos, mais impacto, mais artigos, são as universidades públicas. Mas as universidades americanas vivem só de financiamento privado. A gente tinha que ser assim, a universidade pode ser pública, mas ela tem que ganhar dinheiro de empresa e sobreviver com isso. Esse aqui é o percentual do budget das universidades americanas. Vocês veem que em azul é o percentual que vem do governo federal. Então, o dinheiro vem sim para fazer pesquisa, mesmo numa universidade americana, mesmo numa universidade privada americana, vem do governo federal deles. Portanto, é a função, sim, do governo sustentar o desenvolvimento de ciência e conhecimento básico. Mas a universidade não pode ser para todo mundo.
Ele tinha que ser uma coisa para elite, porque a elite já chega bem formada, a gente tem mais dificuldade como professor de formar essas pessoas que vêm com mais deficiência. Pois é, existe um estudo realizado por uma consultoria chamada McKinsey, que analisou as 500 maiores empresas do mundo. Não sei se você sabe, mas essas empresas gostam de se chamar as 500. Pois é, as 500 foram analisadas pela McKinsey e ordenadas por empresas com mais diversidade e menos diversidade. E o que a McKinsey descobriu? Que as empresas com mais diversidade de gênero, de raça, de origem, ganhavam mais dinheiro. Chocou, né? E essa diversidade não era na estrutura total da empresa, era diversidade somente nos cargos de gestão e comando. Portanto, temos sim que formar pessoas com diferentes histórias, com diferentes origens, diferentes classes sociais, raças e gêneros, porque nós vamos entregar ao mercado mais diversidade. Diversidade não é bom só porque é democrático, e é bom porque é democrático, porque é justo, e é bom porque é justo, mas porque é eficiente. Mas então, Márcia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar todos esses mitos cotidianamente? A primeira ação é que toda revolução, e vocês estão vendo que eu estou convidando vocês para fazer uma revolução, que toda revolução começa em casa. Nós temos que olhar as nossas universidades, os nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes de pesquisa. E temos que nos perguntar, será que esses ambientes respeitam a autoridade do conhecimento? Será que nossos ambientes acadêmicos respeitam a autoridade do conhecimento que não é o seu próprio conhecimento? Será que o pessoal da medicina respeita o do direito, da letra? Será? E aí, quando eu olho para as minhas universidades, eu tenho dúvidas, porque eu não vejo ambientes de inovação. Inovação é a autoridade do conhecimento. Eu não vejo ambientes de aprendizagem ativa. E na área de educação, aprendizagem ativa é conhecimento. Eu não vejo administrações inovadoras, não vejo ambientes sustentáveis, não vejo interdisciplinaridade, céus, não vejo diversidade. E não tenho visto democracia. E muito pouco de divulgação de conhecimento. Então, precisamos respeitar a autoridade do conhecimento dentro dos nossos ambientes acadêmicos. Começar por aí, essa grande revolução. Ação 2 vai ser semear a revolução da autoridade do conhecimento. E isso passa por a gente calmamente explicar as descobertas. Explicar porque aquilo que aquela pessoa está dizendo não é verdade. Explicar que a gente precisa ter referências quando a gente fala alguma coisa. Mostrar essa confiança na ciência. Notem que eu falei na ciência e não nos cientistas. Porque nós, cientistas, publicamos às vezes coisas erradas. Mas a ciência, como é redundante, como tem aquele júri que chega ao consenso, ela separa o joio do trigo. E temos, sim, que mostrar que a ciência muda. E ela está sempre pronta para mudar. Ela não é uma fé fixa. Ela é uma confiança numa autoridade. E só para provocar um pouco mais vocês, deixa eu trazer vocês para uma revolução particular minha deste momento. Nós, da Academia Brasileira de Ciências, estamos lutando para descontingenciar um fundo chamado FNDCT. O FNDCT foi criado a partir de impostos da área de petróleo e gás. Ele existe, o dinheiro está lá. E ele só pode ser usado para investimentos em ciência. Só que nesse momento, o governo não está usando. Está deixando o dinheiro ali na poupança. É como se um trabalhador ganhasse o salário no final do mês, e em vez de gastar o salário alimentando sua família, guardasse no banco e deixasse a família morrendo de fome. E é isso que está acontecendo com a ciência brasileira. Estamos demandando no Congresso, e já passou no Senado, agora está entre os deputados federais, para decidir se vamos descontingenciar o FNDCT. Nesse ano em que temos eleições municipais, vereadores, prefeitos, vamos questionar essas pessoas que estão tão próximas a nós na política, o que elas acham do financiamento em ciência e se elas seriam capazes de influenciar quem toma decisão sobre esse tema, como, por exemplo, o Congresso Nacional, para ter um maior investimento
em ciência, se elas seriam capazes de apoiar, através de suas fundações, ou mesmo na relação com as nossas universidades dos municípios, um maior investimento em ciência. Vamos trabalhar para disseminar essa autoridade do conhecimento. Somente ela consegue ganhar dos fake news. Eu não queria terminar sem falar de algo muito importante, que é o fato que, nesse momento, muita gente está desanimada, desanimada por causa do isolamento, desanimada por causa da questão econômica, desanimada porque a gente está vivendo um momento com tão pouca democracia, verdade e respeito para a ciência. Mas eu provoco vocês para não ficarem desanimados. Eu sou da geração que confrontou nesse país uma ditadura. E nós fomos às ruas, e nós nos manifestamos, e nós nos organizamos, e nós conquistamos, inclusive, alguma democracia dentro das universidades. Porque para nós não houve tristeza. Porque para mim, luto é verbo. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Palestra excelente, realmente muito boa. Colocou a gente aqui para pensar bastante, deixar a gente um pouco preocupado, de reconhecer algumas verdades, mas é o que você falou no final, né? Também motivados, porque a gente tem que sair daqui agora realmente lutando com isso, tendo isso na mão como arma e defender a ciência, né? Eu vou começar a ver aqui os comentários da palestra. Tem uma mensagem do professor Marcelo, que é uma pergunta. O professor Marcelo Siqueira é um colega nosso aqui da Unifap, né, tá sempre aqui nas nossas palestras também. E ele tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta muito parecida também na base dele. Eu vou fazer as duas e a professora fique à vontade para responder, tá? O Marcelo pergunta o seguinte, né? O que a senhora indicaria que as universidades e instituições de pesquisas brasileiras poderiam fazer para melhorar esse quadro em nosso país, né? Como as universidades podem se aproximar do público leigo? Quais as estratégias podemos anotar? E ele mandou essa pergunta justamente quando eu tinha escrito aqui nas minhas anotações, só um minutinho, eu escrevi alguns termos assim, qual é o papel, né, dos projetos de extensão e da própria universidade nessa questão da divulgação científica. Eu tinha anotado isso aqui na minha... Tá, divulgação científica é algo muito importante, mas vamos falar português, claro. Dentro das estruturas acadêmicas, a parte de extensão é considerado como patinho feio. Então, com isso, a gente não consegue desenvolver projetos que possam atingir a população, que é muito importante. É quase um suicídio da universidade. Ela não privilegia a divulgação científica e extensão, e aí ela não recebe dinheiro e chora. Então, o que nós temos que fazer é promover, dar uma visibilidade interna nas nossas instituições para quem faz extensão e divulgação científica. Tirar lá do patinho feio e tornar o cisne a divulgação científica, e isso não depende de ninguém, depende de nossas regras de progressão, promoção, de divulgação. Se a gente tiver... se for, vamos dizer assim, se der ponto fazer divulgação científica, todo mundo vai querer fazer divulgação científica dentro da universidade, porque nós somos movidos a ego dentro da universidade. Vamos separar preto no branco. Então, vamos fazer isso. E ao mesmo que é uma coisa interna, estimular as pessoas a falar com a população, e utilizar a sinergia dos diversos setores para fazer isso. Vocês notam, eu sou física. Eu nunca tive uma aula de falar em público. Por que não? Eu vou dar o resto da minha vida, por que eu não aprendi isso? Por que eu não aprendi técnicas de comunicação? Ou de escrever para um público leigo? E notem que as pessoas que sabem fazer isso estão dentro da própria universidade. As universidades têm todos os departamentos. E se ela utilizasse a sinergia dos departamentos, nós poderíamos ter físicos, químicos, todos treinados para conseguir fazer essa comunicação. A gente poderia dar um treinamento científico para o pessoal que faz jornalismo, para eles serem capazes de traduzir de uma forma simplificada, sem perder a essência, o que a ciência faz. Então, assim, nós temos os instrumentos, mas nós estamos presos nos nossos feudos. Temos que construir uma universidade sem feudos, que dialogue,
tá? E com isso construo os instrumentos para poder ter a intersecção com a sociedade, que, lembro vocês, é quem paga o nosso salário. Essa intersecção com a sociedade que a senhora acabou de falar é uma coisa muito importante, né? E assim, eu penso que isso tem que ser feito num contínuo, né? Não é fazer uma vez uma ação, levar alguma coisa para... porque, assim, eu acho que a gente vai aprendendo a fazer divulgação científica também, né? Acho que aprende como chegar, aonde chegar, erra aqui, erra ali. E os É como professores... ciência, é como tudo Como na assim? ciência. Também tem sua ciência, também tem um método científico de fazer isso. Tu acerta, tu erra, tu acha que aprendeu uma coisa. Cada local, ele não é homogêneo, cada local tem sua linguagem, cada local que tu vai, tu tem que aproximar. E pior que isso, a gente não constrói históricos. A gente constrói históricos, por exemplo, no meu grupo, eu faço simulações de água. Eu tenho todo um conhecimento que eu passo para os meus alunos. Esse histórico continua. Mas quem faz extensão, faz lá a extensão uma vez, aprendeu uma coisa, não faz de novo, não passa para o sistema, então a gente não mantém um banco de metodologia também para fazer isso, e sequer a gente tem instrumentos de avaliação. Pois é. E, assim, tocando um pouco o dedo na ferida também, né, você falou que o meio acadêmico é meio regido por egos, né, e esses egos estão ali nas publicações, tal. Você acha que essa estrutura da ciência nossa também contribuiu para esse afastamento da sociedade? Porque Sim. os professores altamente focados em publicações, artigos, no seu mundo, da sua revista ali, acabam, de fato, deixando outra parte de lado, né? A parte da divulgação, né? E porque, assim, é importante o artigo, né? Deixa assim que funcionam bem e que têm, vamos dizer assim, infiltram na sociedade, são aqueles que olham as duas coisas. Se hoje nos Estados Unidos o presidente Trump disser vou fechar a NASA, a população não deixa. Porque a NASA soube não só fazer coisas muito importantes cientificamente, como ela tem uma equipe de divulgação científica muito importante e de publicidade. Se hoje em dia quiserem fechar o CERN, que é o acelerador de partículas conhecido no mundo inteiro, vai ter uma gritaria de vários países. Porque, de novo, o CERN consegue, além de fazer pesquisa de alta qualidade, ter setores de comunicação. Então, nós precisamos utilizar essa universidade que tem tantos fazeres para serem fazeres juntos. Tá? De eu conseguir interligar com quem faz uma pesquisa pura, com quem pensa uma maneira de visualizar essa pesquisa pura. Tá? Eu provoco continuamente o pessoal das artes, tá? Que eu gostaria de ver uma dança, eu trabalho com anomalias da água, ver uma dança das anomalias da água. Entende? Assim, não estou falando só de divulgar, mas também de usar outros instrumentos, como, por exemplo, a arte, como, por exemplo, o teatro, como utilizar essas outras metodologias para conversar com a população, tá? Sobre isso que a gente faz. Realmente, professora, perfeito. Eu tenho aqui uma outra pergunta do professor Emanuel. Ele pergunta o seguinte, professora Márcia, como estreitar os laços de colaboração e dialogar com as áreas do conhecimento com as quais não costumava lidar, como ciências médicas? Talvez seja um exemplo. Vou dizer assim, vou confessar, eu já trabalhei com veterinário, tá? Fazendo modelos de DNA com surfactante. Nós temos um problema de dicionário, tá? Nesse sentido, ou seja, a gente tem dificuldade de entender a maneira como eles descrevem os fenômenos físicos, ou químicos, ou biológicos, a gente tem dificuldade. Mas, assim, esse dicionário, ele se constrói fazendo. Tá? Não tem outro jeito. A gente não pode desistir. Então, a gente tem que começar a fazer essas construções dessas pontes. E é incrível, porque a gente, dentro da universidade, a gente tem todas as áreas. A gente só precisa aprender a atravessar a rua. De fato. Bom, pessoal, eu vou, então, abrir para quem quiser digitar uma pergunta ou abrir o seu áudio, quiser interagir com a professora Márcia. Eu vou deixar um tempo disponível, se alguém tiver, sinta-se à vontade, tá? A gente tá bem tranquilo.
E do mais, eu já gostaria até de agradecer a professora Márcia por ter estado aqui com a gente hoje nessa palestra. Realmente muito boa, gostei muito, foi muito interessante. E, professora, vou só aguardar, se o pessoal quiser interagir um pouquinho, a gente falar algumas coisas, quem tiver vontade de fazer alguma pergunta que teve na palestra, estamos com esse tempo, né? E... Uhum. Boa tarde. Professor Marcelo. Boa tarde. E aí, professora, tudo bem? Tudo bem. Olá. Parabéns pela sua apresentação, foi muito bacana. Assim, aquela coisa, a gente vive uma época meio turbulosa, né? Meio turbulenta esses tempos. Quando a gente ouve essas palavras, a gente até lava os ouvidos, né? É meio complicado, né? Em que ponto chegamos, né? Quando a gente ouve as pessoas falarem desse jeito da ciência, é como se lavasse nossos ouvidos. Enfim, muito bacana a palestra, eu achei muito interessante a questão de tocar essa questão do revisionismo, né? Parece que a gente está vivendo aquela cena do filme Interestelar, né? Que a professora não acredita que o homem foi à Lua, que eram besteiras da NASA, que não sei o quê. As pessoas, assim, é como se a propaganda ela tivesse alcançado um poder, um alcance, um status muito forte, muito descontrolado, e o marketing fosse mais poderoso que a própria evidência. Porque as fake news, elas conseguiram adentrar nas entranhas da sociedade, elas praticamente tunelaram e chegaram em grandes mentes, inclusive, né? Dentro das universidades, das instituições, às vezes a gente vê que as pessoas estão propagando fake news. Mas não é por maldade nem nada, é porque toda a estrutura de divulgação de fake news ficou tão complexa que aquelas pessoas, quando menos esperam, né? Até em nós. Mas deixa eu trazer uma reflexão sobre isso. Na verdade, isso não é uma coisa que aconteceu mágica, tá? Isso é uma construção. Nota que quando eu vinha falando, eu vinha dizer assim, a ciência vinha um pouco a serviço do poder. Mas, de repente, a ciência começou a dizer coisas que o poder não queria que fossem ditas. Por exemplo, nós temos que passar por uma economia de baixo carbono. Por exemplo, água é um bem planetário. Por exemplo, nós temos recursos finitos no planeta. Quando ela começou a falar isso, esse poder, que enxerga a ciência de uma forma escravocrata, começa a financiar. Fake news não surge como vamos dizer assim, uma criação coletiva espontânea. Ela surge com financiamento. Se a gente acabar com o financiamento da fake news, a fake news acaba. Ela surge porque ela tem um poder. Ela é igualzinha à fake news da Hipátia. Era um bispo promovendo a loucura em grupos não educados. Tá? Então, o que a gente tem que ser a força. Primeiro, para acabar com esse financiamento. E segundo, com divulgar a verdade e criar autoridade do conhecimento. Por quê? Porque fake news funciona para a ciência, mas fake news não funciona para as pessoas dizerem, olha, a partir de amanhã todo mundo pode atravessar o sinal de trânsito. Por que isso não funciona? Porque as pessoas respeitam a autoridade legal. Não. Fake news, a partir de amanhã todo mundo pode matar todo mundo. Não funciona, porque as pessoas respeitam a autoridade legal. Tem uma autoridade constituída no imaginário das pessoas. O problema é que a ciência não conseguiu ainda construir essa autoridade no imaginário das pessoas. E é isso que nós precisamos conseguir fazer agora. E fazer se apropriando do que a ciência conseguiu. Não, ao contrário, pensando que a ciência é como o empregado do poder econômico que vai resolver os problemas que o poder econômico cria. Ela tem que passar a ser protagonista como autoridade. E isso só se faz se apropriando do que construiu. A gente não foi capaz de se apropriar, dizer, olha, internet existe porque a gente fez uma pergunta sobre qual é a menor partícula que existe. Senão a internet não existiria. As coisas surgiram a partir de perguntas científicas. Então, se apropriar dessa autoridade
explicar quando alguém está falando alguma coisa inapropriada. Mas explicar, não é xingar. É explicar, olha, não é assim, deixa eu te explicar. Não é assim por causa disso, 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 disso. Tem que ter paciência, não tem que ter raiva, tá? E, acima de tudo, não tem que tornar isso num objeto de disputa de ideias. Eu sempre digo, eu não acho nada porque ninguém perdeu nada para eu achar. Eu tenho evidências, dados, provas. Eu não tenho um apego por uma teoria. Eu tenho evidências, dados, provas. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Professora, eu tenho mais uma pergunta aqui do Emanuel. Eu queria saber se o Emanuel não gostaria de ligar o áudio dele e fazer a pergunta. Pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Beleza. Fique à vontade, Emanuel. Boa tarde, professora. Boa tarde, David. Professora, é o seguinte, a dificuldade, assim, com as novas necessidades, o que é que eu tenho percebido? Os trabalhos de campo que são típicos da extensão, eles se tornam mais difíceis. Eu tenho mais dificuldade, porque a gente precisa fazer pesquisa, precisa fazer trabalhos de campo. As pesquisas que são típicas de internet, que a gente pode ter... Claro, a internet deu acesso ao Google. Quando entrei na universidade, a internet estava caminhando a pés lentos, né? Eu lembro que um professor meu falou, ele voltou do doutorado na Suécia, e a primeira coisa que ele falou na sala de aula é que essas aulas físicas presenciais vão acabar. Ele, infelizmente, já faleceu, ele não presenciou essa situação, mas quando ele falou que as aulas físicas iam acabar, tudo ia ser pela internet, eu ri da cara dele. Eu cutuquei os meus colegas do lado e a gente começou a rir. Porque eu disse que besteira, não tem nem cabimento isso não faz nem sentido. Isso foi há 22 anos atrás, que não é muito tempo. Com todos os problemas que a gente tem com a internet tem ajudado demais a ciência. A pesquisa, ao ensino, mas a extensão, eu acho, não sei se eu não consigo ainda vislumbrar como fazer extensão, especialmente aulas de campo. A dificuldade está nas aulas de campo. Como eu trabalho também com formação de estudantes e futuros professores, alguns estão aqui presentes nessa reunião, a minha preocupação primordial é na formação desses futuros professores. Não só no estágio, mas desde o início, a gente tem um costume no INFAP, e os colegas da Unifap também, de tentar levar os alunos para campo, para que eles tenham acesso aos alunos, os futuros alunos dele, para que eles comecem a se sentir professores, a se sentir realizados como professores. Que nas disciplinas de exatas a gente tem essa dificuldade da desistência, do pessoal desistir, né, especialmente na área de física, química, matemática. Então essa dificuldade eu acredito muito que eu venci a partir do momento, eu mesmo pessoalmente venci quando estudante, a partir do momento que eu fui para o campo, quando eu tive contato com outros estudantes, quando eu me senti professor. Então eu acredito muito nisso. Nisso eu tenho dificuldade. Agora, claro, ninguém pode negar que assim, o acesso à internet facilitou demais. Sim. E eu aqui no Amapá, eu sentia muito falta desse costume que lá na minha terra, em Aracaju, em Sergipe, na UFES, a gente sempre teve o costume, desde os anos 90, de ter toda semana palestras, ou a cada 15 dias palestras. Eu estou conseguindo rever isso. Novamente, eu estou me relembrando de mais de 20 anos atrás, quando se tinha palestras toda semana, que não era o costume quando eu cheguei aqui no Amapá. Mas agora a gente tem, e eu acredito que não vai parar, mesmo após a pandemia, porque a gente tem acesso a pesquisadores de fora de uma maneira muito mais fácil para aqui, para a região norte, através da internet. Então isso é, sem dúvida, espetacular, professora. Isso é impagável, isso é emocionante. Mas as aulas de campo eu não consigo vislumbrar. Eu já tentei ver como fazer, mas quando eu penso que a gente pode acessar os alunos através da internet, nem todos os alunos estão tendo acesso à internet. Então, de que maneira a gente poderia suprir essa necessidade? Sim.
No mundo ideal, tá? No mundo ideal, todos os alunos teriam acesso. Deixa eu dizer uma experiência que a URGS está tentando agora durante a pandemia, que é o estabelecimento, promover em comunidades, tá? E identificar onde os alunos que não têm acesso à internet vivem, colocar nas comunidades, que normalmente tem um clube de comunidade, colocar o acesso à internet aí, tá? Porque isso não tem volta. Nós vamos passar a ter uma transmissão de informação que vai ser muito fundamentalmente pela internet. Deixa eu dar só uma experiência aqui. Normalmente eu dou muita palestra, mas, por exemplo, se eu fosse visitar vocês, eu ia gastar 2 dias, tá? Para sair aqui de Porto Alegre e ir até vocês, tá? Isso me bloquearia 2 dias. Só hoje eu estou dando palestras em 3 estados diferentes da federação. Eu tenho dado palestra em escola, tá? Escola que nunca poderia me pagar passagem, nem estadia para eu ir para a escola. Essa escola lá do outro lado do país. Mas como é pela internet, é possível fazer. Então, assim, a gente tem que começar a estudar um pouquinho mais dessas ferramentas e tentar achar caminhos, porque se a gente não achar os caminhos para conversar através da internet, nós vamos gerar uma geração de pessoas que vão estar não dominando uma linguagem, que certamente é a linguagem que vai governar o futuro. Então, temos que preparar não só dar condições para os estudantes a ter acesso, mas também preparar os nossos estudantes para terem ideias de como planejar. Eu tenho dado aulas usando aplicativos da internet. Vou confessar para vocês, eu não sou muito rápida nessa coisa de aplicativo. Então, eu levo um tempão para resolver os problemas, porque eu tenho dificuldade do dedo que não é tão ágil. Eu dou para os meus alunos, eu fico encantada. Quanto mais jovem, mais rápido eles resolvem, porque eles têm uma habilidade de digitação que é incrível. A gente pode utilizar essas maquininhas, que são os celulares, para fazer muita coisa, muito experimento de física. Esses dias eu coloquei um experimento que soltava uma carguinha positiva e eu pedia para eles postarem, e tinha uma goleirinha, e eu pedia para eles postarem que cargas eles iam produzir um gol, que cargas eles iam evitar o gol. É impressionante. Eu fiquei fazendo conta até descobrir, eles já sabiam, assim, fazer intuição para dentro da sala de aula com uma coisa divertida. Ou seja, temos sim, mas vamos ter que trabalhar muito, conversar com gente de outras áreas, da área de informática, por exemplo. Vamos ter que começar a conversar com as pessoas da área de educação, que entendem melhor como é que os jovens estão pensando e vêm com a cabeça mais voltada para essas coisas de internet. E, acima de tudo, a universidade tem uma responsabilidade de trabalhar junto com o município, com o estado e com o país para, vamos dizer assim, promover acesso a todos. Nós não podemos aceitar que ninguém fique para trás. E isso implica a gente trabalhar também politicamente para garantir acesso a todas e todos. Obrigado, professor. Eu acho que implica também a gente aprender, a partir de agora, a saber lidar com essa ferramenta, né, com a internet. E assim como o fogo, né, o homem, ele conseguiu adestrar o fogo, ele sabe que se ele usar o fogo para o bem, ele consegue cozinhar seu alimento, tal, mas ele pode usar o fogo para o mal também, né? E a internet, eu acho que o entendimento vai ter que ser mais ou menos esse. Ninguém tem dúvida que é realmente incrível a capacidade que a internet fez de possibilitar esse encontro hoje, possibilitar pessoas que não se viam há muitos anos, assim, de fato é muito interessante. Mas as fake news, as inverdades, elas são um fato da internet, né? Elas existem, elas têm que saber lidar com isso. A gente tem que ensinar a população a lidar com essa ferramenta que é a internet também. Conhecimento, né? Divulgar esse conhecimento. Ô, professora, quer falar alguma coisa sobre isso que eu comentei? Não, só que eu acho que a gente tem que começar a falar sobre o assunto, trabalhar no assunto, trocar ideias, compartilhar nossas angústias, né? Nesse momento de aula remota, de fake news, não ficar sofrendo calado. Eu tenho uma confiança de que juntos e juntas podemos. Mas 2020 tem sido o ano das angústias aí, né? Eu confesso que eu também, para me virar com essas novas tecnologias, a gente está aprendendo, né?
estão aprendendo a lidar com o Google Meet. Agora a gente, para o projeto aqui, a gente está aprendendo a lidar com a ferramenta do YouTube e tal. E é aquela coisa, né? Quando você encara o novo, né? Não tem idade, o negócio é novo e assim, a gente fica meio reticente, é difícil ir e tal, mas tem que avançar, né? Tem que ir. Professora, tem alguns comentários do pessoal aqui no chat elogiando a palestra. Só queria destacar, eu queria destacar a Nayara Alves, adorou a palestra, Denise Dedê, deixando aqui o parabéns, Gutenberg Carvalho deixou parabéns também, o professor Vitor deixou um parabéns aqui, professor Gerson também está aqui, parabéns professora, tudo que foi dito é que deve ser dito e repetido para a população. Verdade. É isso. Né? Bom, então, se não temos mais nada aqui, eu gostaria muito de agradecer novamente a doutora Márcia. Desculpa, alguém chamou? Não, fica tranquilo, tu me permite fazer uma pergunta? Claro, João, com certeza. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Me desculpem por não ligar a câmera. Neste momento estou impossibilitado de fazer isso, mas primeiramente gostaria de agradecer ao professor Davi pela divulgação da palestra da professora Márcia Barbosa. Meu professor Davi esteve conosco, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, professor de Física. O professor Davi esteve conosco numa organização UEPA, UFPA, Unifap, IFAP, onde nós promovemos uma palestra do professor Marco Antônio Moreira algumas semanas atrás. Então, Davi, obrigado por ter estado conosco naquele evento. E mais uma vez, obrigado pela divulgação da palestra da professora. Professora Márcia Barbosa, parabéns pela sua palestra. Infelizmente, eu não assisti como um todo, mas é um tema de extrema relevância, o tema das notícias falsas, que obrigatoriamente, devido usarmos o termo mais em inglês, acabamos usando muito mais fake news. Tenho tentado produzir algumas coisas nesse sentido e trazer para a nossa comunidade da Universidade do Estado do Pará. E aí lembrei de uma coisa que, para mim, é um absurdo muito grande. Não sei se a senhora comentou isso ao longo da sua palestra, mas vou fazer o comentário. Por hora, acabo rindo bastante da situação, mas me preocupa porque entra na cabeça das pessoas, às vezes, através de um pequeno vídeo, de um pequeno texto, uma coisa que acaba virando a verdade para a cabeça das pessoas. A velha não, né? Não é tão velha, porque o vídeo é de pouco tempo atrás. É a história de medir temperatura no pulso. Na sua cidade, aí em Macapá, na cidade do Davi, em outros lugares que vocês moram, os participantes aqui, vocês têm visto as pessoas darem os pulsos para medir temperatura com termômetro digital infravermelho? Aqui em Belém, virou uma loucura isso. Em qualquer estabelecimento, seja onde for, as pessoas criaram um medo absurdo de direcionar suas testas para um feixe laser que não faz nada. Quando eu vejo na UEPA isso acontecer, porque nós temos na entrada dos nossos portões alguém fazendo isso por nós, eu acho graça com as pessoas que eu conheço, brinco com isso, mas com outras eu vejo reações assim absurdas, colocando o braço na frente da testa, não pode, pelo amor de Deus. E eu fico desesperado com tudo isso, porque é uma coisa que não faz o menor sentido, não tem um registro na história da humanidade que eu tenha... Bom, posso ter falhado na minha busca de leituras, mas não tem um registro na história da humanidade de um termômetro que leia a temperatura no pulso das pessoas. No pulso, meu Deus, que absurdo. Eu gostaria que a senhora fizesse um breve comentário, de repente, sobre isso. Mais uma vez, parabéns, professora, parabéns, Davi, os organizadores. Bem, vamos dizer assim, existem várias lendas urbanas, né? Uma é essa, da medição de temperatura, e as pessoas ficam com medo, porque pode afetar o cérebro, mas ela tem primas irmãs, né? As pessoas que têm medo de micro-ondas, as pessoas que têm medo de tudo que é coisa, esses medos se propagam, tá? Tinha uma época que as pessoas tinham medo de celular, agora estão tão viciadas que perderam esse medo. Mas esses medos, eles surgem a partir da ignorância e das pessoas não explicarem. E da nossa baixa formação
no ensino, entende? Porque o ensino, ele não ensina que as pessoas, quando têm dúvidas sobre algo, têm que procurar a resposta e não acreditar na primeiro dado enviado pelo amigo ou pela amiga, mas tem que buscar as evidências em fontes confiáveis. Né? Então, a gente precisa sempre reforçar isso. Da onde tu tirou isso? Manda o referencial. Eu vou te mandar uma referência onde mostra o contrário. Então, assim, não ficar bravo com as pessoas, nem rir das pessoas, mas dizer, olha, isso não corresponde e eu posso te mandar para tu ler a respeito. Então, assim, a minha sugestão nunca é que da falta de conhecimento de alguém, mas trazer o conhecimento da forma mais polida e empática possível. De fato, né? E realmente, né? E geralmente, quando a gente acaba discutindo com alguém alguma coisa da física, aqui no Brasil, pelo menos, acaba caindo em viés político, né? E aí já acaba toda a discussão sempre, né? E a gente não consegue nunca um diálogo, né? Mas isso é a maior das verdades, né? Saber levar a informação de maneira correta, sem raiva, sem nada, né? Saber levar a informação diz tudo, né? A professora Jaqueline aqui também está agradecendo. Agradece a professora Márcia pela palestra também. Muito obrigado, professora Jaque. Professora Jaque que teceu essa colaboração com a gente, fez o convite. Eu agradeço a professora Jaqueline. E, bom, pessoal, se... David? Com certeza. Deixa eu só fazer um comentário sobre em cima do comentário do João e da professora. Me chamou a atenção na situação do termômetro. Só que a situação do termômetro, a gente sabe que a onda eletromagnética do tipo infravermelho é emitida pelo corpo todo. Ela é emitida até por objetos inanimados. Então ainda dá para se entender as pessoas darem o pulso. O problema dela está principalmente em locais mais frios, que as pessoas escondem os dedos, escondem o pulso. Ele acaba não emitindo a temperatura correta. Muito pior do que isso, e há muito mais tempo existe, o problema que a professora acabou de falar do forno micro-ondas. Essa semana chegou para mim, inclusive, supostos pesquisadores que vendem livros de rodo, muitos livros que atingem quase um best-seller, né, do tipo livros de autoajuda e com cunho científico, daqueles livros que falam sobre alimentação, o poder da alimentação no lugar dos remédios. Enfim, esse rapaz se intitula biólogo e cientista, ele não é pesquisador, ele é cientista, ele faz ciência, muito mais do que fazer pesquisa, é o que ele se intitula. E ele fala muito mal de forno micro-ondas, mas ele fala coisas absurdas do forno micro-ondas, dizendo que é radiação ionizante, que se você odeia alguém, dê um forno micro-ondas de presente. É uma coisa absurda. E, por curiosidade, eu abri, gente, os comentários. Está lá no YouTube, é fácil vocês acharem. Quando abri os comentários, as pessoas repetem piamente o que ele fala. Eu comparei ao absurdo que se fala sobre as vacinas e o absurdo que a senhora acabou de comentar aí na sua palestra do planeta Terra, da Terra achatada, da Terra plana. É comparável à Terra plana. É absurdo. E a maneira como ele tenta cientificamente comprovar que você vai morrer por consumir uma comida do forno micro-ondas. É absurdo alguém que se intitula cientista e que tem uma venda de livros muito grande no país inteiro. Esses coach quânticos, Marcelo, que o Marcelo está comentando aí, isso aí não vale nem a pena comentar. Obrigado, gente. Não é verdade, professora? Oi? É verdade. É verdade que as notícias, assim... Mas, assim, parte disso é o fato de que quando tu está na escola, tu não aprende essas coisas. Então, tem que aprender. Né? Esse é o ponto. Tem que aprender a questionar e tem que aprender a aprender. Então, é nosso trabalho como professores que ensinam professores
a trazer essa formação? Tem mais de 20 anos que eu dou aula. 15 anos, professora, todo ano eu levo o meu forno micro-ondas para a sala de aula. Aí eu faço uma desculpa de que a gente vai assistir alguma coisa e levo pipoca para fazer para os alunos. Quem foi meu aluno que está aqui sabe disso. Os outros professores acham engraçado, porque eu levo micro-ondas de casa. Minha mulher odeia, porque eu já queimei várias vezes o micro-ondas com a energia da escola. Sim. Só que aí, quando eu levo o micro-ondas, eu levo o meu micro-ondas de casa e levo o micro-ondas que eu tenho guardado, velho, mas todo aberto, para eu mostrar para eles como funciona a física do micro-ondas. Aí acaba desmistificando. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, nos primórdios das redes sociais, alguns orientais com celular na mão, estourando milho de pipoca, que na verdade era um truque. Uhum. É uma fake news. Uma fake news que tem mais de 15 anos. Difícil. Contigo, David. Obrigado, Manuel. Bom, então, mais uma vez, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, interagir com a professora. A professora deve ter tempo também, né? Eu estou aqui falando, pode fazer, mas às vezes a professora tem tempo aqui. Bom, mas eu acho que foi uma boa discussão. Professores... Oi, pois não? Vitor. Sim, sim. Oi, bom, pode falar. Primeiramente, queria agradecer muito a professora Márcia e também eu faço assim, minhas frustrações, assim, o que a professora falou, acho que me alivia muito, né? Uhum. Assim, claro, de uma maneira muito mais eloquente, a professora, né? E muito mais profunda. Eu tenho acompanhado alguns impulsos na SBF, que ela deu na palestra da água, né? Uhum. E como ultimamente estou trabalhando com hidrofobicidade, então eu tenho interessado na água. Então, bom, essa professora, muito parabéns, eu queria... É isso. Muito obrigado, David. Parabéns também pela organização. A Jaqueline também. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Vitor é professor colega nosso aqui também da Unifap. Bom, pessoal, mais alguém? Tá. Eu achei a discussão muito, muito boa, muito gostosa e proveitosa. Acho que todo mundo que está aqui, quem não comentou, certamente gostou bastante da discussão. Então, para a gente encerrar, professora, eu vou deixar aqui o meu agradecimento final para você. Muito obrigado aí por esse tempo, pela disposição de estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, sim, uma contribuição maravilhosa para o nosso projeto. Agradecer a professora Jaqueline também por ter disponibilizado o contato. Acho que sem os agradecimentos e as nossas redes a gente não faz nada, né? E agradecer cada um dos participantes que está aqui hoje e está prestigiando essa palestra. Gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que participou e continue acompanhando. Toda semana a gente vai trazer uma palestra nova. E por final, professora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos alunos aqui, os que estão aqui agora e os que vão ouvir a palestra depois no YouTube lá. Uma mensagem aí de motivação, uma mensagem final para a gente. Muito obrigado. A gente está vivendo um momento de muitas frustrações, as pessoas estão isoladas, estão frustradas, elas estão tendo que adiar projetos de vida. O meu conselho foi o conselho que eu utilizei lá no começo, também como estudante, também num momento muito difícil que foi a ditadura no Brasil, foi não atravessar sozinha. Vocês agora têm redes, têm uso das redes, que são as redes sociais, as redes de internet. Conversem com as pessoas. Não se sintam sós, não se sintam deprimidos, não se sintam que vocês são os únicos e as únicas que estão tendo seus projetos de vida frustrados. Vocês não estão só. E juntos, vocês formam uma grande corrente. E vocês, juntos e juntas, vão conseguir passar por esse momento e, com ele, aprender muitas coisas para construir o novo amanhã que vai ser melhor. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Manuel, pode encerrar? Pode sim, só lembre o pessoal de fazer inscrição. Boa. Tá, então, bom, mas acho que você pode cortar, você vai deixar a edição bonitinha, né,
Isso. Pro YouTube, tá? Perfeito. Então, pessoal, só lembrando aí que a palestra vai estar inteirinha gravada no canal no canal do YouTube do nosso projeto, que é o Física Amapá. É bem facinho de encontrar, se digita Física Amapá, vai ter lá. Temos até agora 12 palestras já realizadas, e em breve a de hoje já estará lá também, tá? Bom, pessoal, então eu gostaria de encerrar por aqui nosso bate-papo. Muito obrigado, professora Márcia, de novo. Obrigado por todo mundo por ter vindo. E continuem esperando aí que... eu só queria comentar outra coisa também, professora, que eu acabei lembrando agora. Eu tive um feedback de um colega meu dizendo que teve bastante procura na outra sala. E às vezes eu acho que acabou que algumas pessoas não conseguiram vir, que teve essa mudança e tal. Mas eu fiquei tranquilo porque a palestra vai estar gravada e o pessoal que não pôde acompanhar no ao vivo aqui vai certamente acompanhar depois. Mas teve uma procura, porque teve o Emanuel que mandou a mensagem de e-mail para várias pessoas, mandou com o link anterior, né? E aí, como a gente mudou o link em cima, acabou que perdeu. Mas eu acho que foi uma excelente palestra, uma excelente reunião aqui. Vai ser um conteúdo muito legal lá que vai para o nosso site. Então, Tá ok, professora. Muito obrigado, então.